Pois é, eu estou agora gravando. Vou pedir para cada um de vocês, já está todo mundo com o microfone fechado, mas a gente vai cear primeiro, né? Vocês podem abrir o microfone por enquanto, tá? Vamos cear. Deixa eu pegar. Quem está sem os elementos, na próxima semana pega, né? Amém? Amém. Consagre. Fala, Senhor Deus, em nome de Jesus. Fala mais alto que tá. Senhor Deus, em nome de Yeshua, Mashiach, eu consagro esse pão, teu corpo, foi morrido, Senhor, nos salvar, nos dar, nos curar, Senhor. Glória a Deus. Eu consagro esse teu sangue, Senhor. E que através desses elementos aqui, Senhor, a gente terá parte contigo, Senhor. Seja um contigo, Senhor. Em nome de Yeshua, Mashiach. Glória a Deus. Nós queremos pedir perdão, Senhor, por qualquer coisa que possa ter nos agradado, entristecido o seu coração. Nós te pedimos, Senhor, que traga à nossa memória qualquer coisa que nós tenhamos pensado, falado ou feito que não te agrada, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, não somente aquilo que é pecado, mas também aquilo que não te agrada. Que o Senhor venha nos mostrar, nos iluminar, Senhor, para que nós venhamos a não cometer nem pecados, nem que não te agrada. Em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor. Nós agradecemos, Pai, pelo fôlego de vida que o Senhor nos dá. Nós agradecemos, Senhor, por esse momento em comunhão, na Tua presença. Nós agradecemos, Senhor, por esse suco, por esse pão que nós cremos e nosso espírito reconhece como sendo o teu corpo e o teu sangue, Senhor Yeshua, porque o Senhor verteu sangue e água na cruz do Calvário, porque o seu corpo foi massacrado por nós, o Senhor morreu a nossa morte, o Senhor fez maldição em nosso lugar, o Senhor ressuscitou. Aleluia, a vida de Cristo. E nós contigo ressuscitamos por causa do teu amor, por causa do teu sacrifício, Pai. E hoje nós podemos viver no poder da ressurreição. E, Senhor, possa, através do seu sangue, do seu corpo, ressuscitar o nosso DNA, ressuscitar, ou trocar, na verdade, o nosso DNA pelo teu DNA, Senhor. Porque o teu sangue é o teu próprio DNA. A vida está no sangue. Quando nós bebemos o teu sangue, nós bebemos a vida, a tua vida em nós, Pai. Oh, Deus, restaurando, Pai, que ressuscitou. O teu corpo ressuscitou. O teu corpo ressuscitou incorruptível. E nós comemos desse teu corpo, não do corpo que antes foi massacrado, mas do corpo que foi ressurreto, o corpo incorruptível que ressuscitou, que foi transformado, que as células foram transformadas, que tudo foi transformado. É esse corpo que hoje nós comemos e também somos transformados em algo que te agrada, que te alegra, Senhor, em seres que são sua imagem e semelhança. Em nome de Yeshua HaMashiach, nós comemos do teu corpo, em memória de ti. Em nome de Yeshua, nós levantamos esse altar diante de ti, em memória, um memorial, em memória de ti. Nós comemos o seu corpo incorruptível e reconhecemos que o Senhor habita em nós, portanto, nós também somos incorruptíveis, em nome de Yeshua HaMashiach.
O seu corpo desativa toda enfermidade, tanto as que já foram ativadas, quanto as que seriam, mas não são, não serão. Em nome de Yeshua HaMashiach. Aleluia. Oh, Nerebashe Narayasne Hamanayendaras. Senhor, o teu sangue, nosso ser, nosso espírito reconhece que o teu DNA está nesse sangue. Nós tomamos da tua vida em nós. Vivifica-nos e clamaremos ao Senhor. Ó, Senhor, desse sangue infinito, que purifica e lava de todo pecado, infinito e vivo, que ainda é possível sentir o cheiro. Oh, de tão vivo, oh, Nerebas Renacai, Aleluia, aleluia. fortalece Sangue e aviva os precioso, seus Pai. filhos, os seus guerreiros, e ativa a poderosa, oh, que traz a tua presença abundante em nossas vidas. Ativação dos 7 Espíritos de Destrói Deus no todo meu mal, espírito. que destrói todo resquício do velho homem, que destrói todo resquício de maldade lançado pelo reino das trevas. Senhor, nós tomamos agora esse sangue, pedimos que o Senhor ative os seus códigos em nós, ative os códigos do seu DNA em nós, em nome de Ativa sim, Yeshua Pai, em nome HaMashiach. de Yeshua HaMashiach. Amém. Concordo com a oração da tua filha, Pai, em nome de Jesus. Oh, Nerebasai, nós agora impartimos tudo que recebemos com nossos familiares, nossos amados, com todos da família Neriá que estiverem enfermos, por algum motivo não puderam. Eu recebo, Senhor, esta ativação, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus, santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Grande é o teu nome, Jesus. Fortalecimento, Pai. Nós pedimos uma blindagem especial, Senhor. Eu venho nos cobrir com teu sangue, nos dar uma blindagem especial, completa. Jesus, sim, Jesus. Que não nos deixe exalar nenhum cheiro, nenhum rastro. Em nome Nada de Yeshua, que ninguém faz isso. em nome de Yeshua HaMashiach, tanto sobre a minha vida como de Daniel, nossos animais, nossos amados, nossos filhos, pais espirituais, cada um que está nessa reunião, os seus familiares, tudo o que se relaciona conosco, esteja agora debaixo de uma blindagem especial, onde não tem nada, pode nos rastrear, porque nós estamos dentro das águas vivas do eterno Deus, e nada pode chegar até nós. Em nome de Yeshua HaMashiach, que haja uma coluna de fogo sobre a cabeça de cada um que está nessa reunião e sobre os que irão assistir depois. Que haja uma coluna de fogo sobre suas casas, uma nuvem de glória que envolve o ambiente todo, muralha de fogo em volta de todos nós, em nome de Yeshua HaMashiach. Sim, meu Deus. Anjos de guerra, venham. Equipes enviadas ao meu ministério, estejam conosco, nos guardando a nós e a todos os nossos amados, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Agora vocês podem fechar o microfone, por favor. E nós vamos entrar num estudo aqui, tá? Sobre o piton marinho. Amém? Oh, aleluia, Senhor, que esse entendimento possa vir de uma forma que venha, Pai, quebrando cadeias, onde a tua luz entra, as trevas são dissipadas, que a tua revelação venha em nosso entendimento, Pai,
iluminando o nosso entendimento, para discernirmos tudo que o Senhor quer que nós discernamos, e que, em nome de Yeshua HaMashiach, a partir de agora, desse dia, nós possamos quebrar, matar, cortar, dissipar todo espírito maligno em nossas vidas, em nome de Yeshua HaMashiach. Esse espírito não terá mais lugar em nossas vidas, em nome de Yeshua HaMashiach. O espírito de Pitom, gente, é um espírito muito maligno, simbolizado uma serpente, né? Todos aqui já ouviram a passagem onde Paulo expulsa os demônios daquela mulher pitonisa que trabalhava com adivinhação, né? Que ficava adivinhando ali, e muita gente ganhava dinheiro com isso. Só se colocar lá no Google, ó, a mulher que fazia adivinhação e Paulo expulsou o demônio dela. Aí escreve na frente, versículo. Vocês vão achar lá, tá? Tudo que eu falo aqui, digita no Google a palavra-chave e põe na frente, versículo. Aí vocês encontram, para vocês também aprenderem a estudar e buscar as coisas, tá bom? E esse espírito de Pitom, ele mata por asfixia, né? É o contrário do que Deus faz conosco, né? Quando Deus cria o homem, molda ele com sua própria mão, o que que ele faz? Sopra seu fôlego de vida nas narinas do homem, né? Aí Pitom vem, começa a te esmagar, até esse fôlego sair, entendeu? É assim que ele tenta matar as pessoas. Ele ataca as pessoas principalmente através de fundamentos malignos. Ele vem, traz um fundamento maligno na sua vida. E ele usa também, né, várias formas de espíritos malignos, que são, como eu já falei, sobre os espíritos familiares, que vão gerar ali uma cadeia de pecado. Isso aí propicia Pitom também de agir, né? O mal sempre age junto, né? Ele engole facilmente a glória da sua vida. O que é a glória da sua vida? Tem pessoas que foram programadas por Deus para ter uma vida gloriosa, no sentido da glória de Deus glorificar o Filho. Assim como ele glorificou a Cristo, ele também nos glorifica, porque ele enviou a sua glória para nós. A glória de Deus repousa sobre os filhos da luz, né? E aí você começa a brilhar e ter tanta luz que Deus não quer a luz debaixo da mesa, debaixo da cama. Ele vai pegar a candeia e vai pôr no alto para iluminar outros. E aí Pitom vem e engole essa luz, porque ele quer impedir o seu destino, né? Ele ataca onde a luz da palavra de Deus está ausente na vida de uma pessoa. O que eu falo da importância do altar o tempo todo? A importância do altar, de você ter um altar na sua casa, onde você vai todo dia ali, você vai, é um tripé, ler a palavra, adorar e orar, né? São três coisas. Se você fizer essas três coisas, você passa o tempo de 1 hora rapidinho. E 1 hora é o mínimo, né? Jesus fala com os discípulos: vocês não conseguem ficar orando, sem dormir por 1 hora, nem por 1 hora. Quer dizer, 1 hora é o mínimo, né? Palavras de Jesus, de Yeshua. E por que eles não conseguiram ficar acordados? Exatamente por causa do espírito de Pitom. O espírito de Pitom que envolve a pessoa e vai asfixiando ela, a ponto do espírito dela começar a ficar. Aí vem a apostasia, né? A pessoa já, aí, ó, já a palavra não está presente. A pessoa já não lê a palavra. E o que acontece? Pitom vem e abraça ela, um abraço. Você quer um abraço desse? Eu não quero. Um abraço de cobra? Não quero, não. Então, ele aprisiona e restringe o casamento das vítimas. O casamento também não funciona.
Quando um quer ficar de boa, o outro está arrumando briga. Quando o casamento não prospera, não vai para frente, os dois não conseguem trabalhar junto para construir junto. É um casamento que não, ele restringe as correntes, né, e os cadeados marinhos, né, as âncoras que impedem a pessoa de andar. Ele usa tudo isso para acorrentar e trancar as pessoas nas diferentes áreas da vida delas, né? Principalmente relacionadas ao destino profético delas, ao que Deus sonhou para elas. Ele polui o templo do destino das pessoas. Você vê que está sempre relacionado ao destino. Ele polui, né, o templo do destino das pessoas, que é o seu corpo, né? Através do sexo e do desejo lascivo, né? Você começa a ter desejos ilícitos, lascívia, coisas que não vêm de Deus. Ele cerca a glória de uma pessoa contra o progresso, tá? A pessoa não consegue progredir, porque aquela glória que Deus colocou sobre ela, para que ela fosse iluminando as áreas e abrindo as portas através disso, ela é suprimida. E aí você não consegue progredir. Ele programa e projeta coisas malignas nas pessoas, incluindo o quê? Às vezes você está andando na rua, de repente ele envia um cachorro para te pegar, ou um próprio espiritual mesmo. No mundo espiritual também tem animais, tá, gente? Tem abutre, por exemplo, que pousa no ombro da pessoa e fica ali defecando nela. Aquilo ali vai criando uma crosta, vai criando uma camada maligna. E as pessoas, não sabendo, não conseguem se livrar disso, vai influenciando, né? São vários tipos de animais. A Bíblia fala Jesus vai vir num cavalo branco, né? Fala das aves que assolam ao meio-dia, fala um monte de parte da Bíblia fala sobre animais. Gente, eu não ia mostrar, não, mas olha aqui. Eu tive que operar. Eu tive que operar. Aí eu tive que pôr essa roupinha mais fofa, ó. Esse é muito linda, tá? É linda. É fofa. Falando de animais, ela veio, né? Mas ela é do bem, tá? Eu falei com Deus assim, Deus, porque todo mundo acha um gatinho de olho azul e aqui em casa eu nunca tive um gatinho de olho azul, só manda gatinho de outro jeito. Eu sempre quis um desse. Aí logo apareceu uma gatinha igual essa aí, teve os filhotinhos aqui, a gente deu todos, ela sumiu e ficou essa filhotinha aí que ela adoeceu, aí ninguém mais quis ela, porque ela já estava grande, e acabei ficando com ela. Deus que mandou. Então, Piton faz isso, né? O Senhor vem cobrir meus animais, blindar meus animais, em nome de Yeshua HaMashiach. Então, Piton faz isso, ele polui com perversão sexual, ele vai te influenciar. É a serpente, né? A velha serpente. É a própria serpente, gente, né? O próprio diabo em pessoa, que vem agir junto com o espírito marítimo para causar tudo isso na vida das pessoas que estão. Ele vem influenciando, a pessoa vai enfraquecendo, aí já não lê a palavra, aí ele vem e fica mais forte na vida da pessoa, e continua, né? Só que aí a gente sabendo que ele tem essas características de piton marítimo, a gente também sabe quais as armas usar, como agir, né? Essa coisa de projetar objetos, animais, calor, doenças, catástrofes, né, na vida das pessoas. Ele faz muito isso. Eles usam também, o Piton marítimo usa diferentes categorias de pesadelos para dispersar, atrapalhar as expectativas e esperanças de uma pessoa. A pessoa está com uma esperança de uma coisa, ele vem e coloca ali um pesadelo, um sonho ruim com aquilo, aí a pessoa já fica meio assim, pô, será que não é Deus que está me mostrando?
Ele coloca falsas profecias, né? Falsos sonhos, ou coloca pesadelo já com coisa, relacionado a coisa que era uma bênção, mas agora você fica assim, sem saber se é para fazer aquilo, se é de Deus, porque ele colocou uma dúvida, porque ele colocou um sonho ali que relacionado àquilo malignamente. Então, ele mina, né, a esperança, a expectativa da pessoa em uma coisa que seria uma bênção. Faz muito isso, tá? Rouba coisas preciosas das pessoas e usa isso contra elas. Ele vai rouba de você, por exemplo, um emprego, faz tudo dar errado para você perder o emprego, e depois ele usa isso e fica falando na sua cabeça, você que é culpado, você não serve para nada, você que agiu errado, você também, você tinha, né? Aí você vai ficar pensando tudo né? Eu não era digno mesmo desse emprego, porque eu não tinha, eu agi errado, eu isso, eu aquilo, eu tinha que ter agido assim, e aí você fica naquele conflito interminável. Ele forma um reino na sua vida, na sua não, em nome de Jesus. Ele forma um reino na vida da pessoa, né? O reino das trevas mesmo. Habita o corpo, se movimenta poluindo o sangue e mordendo a vítima. Ele vai mordendo, envenenando, envenenando, envenenando. E a pessoa cada vez mais não está lendo a Bíblia, não está conseguindo ter vida no espírito. O que acontece? Ela vai se tornando maligna, vai se tornando envenenada e começa a envenenar também. O espírito de Piton engole todas as coisas que você reuniu na vida. Ele suprime todas as suas formas de vida e aí também ele vem consumindo. Ele vai consumindo, por exemplo, a pessoa vai adoecendo, vai gastando tudo que tem, vai, sabe? Ele vai fazendo isso, vai sufocando as áreas da vida da pessoa e ela começa a gastar tudo que ela tinha de recursos para sarar aquela situação e nada funciona, até que a pessoa fica sem nada, né? Brinca com o destino das vítimas através de sedução e tentação. Faz com que a pessoa permaneça fechada ali, sem sair do lugar, né? Igual uma serpente mesmo. Já viu a sucuri? Quando abraça, enrola ali, vai apertando, sufocando, sufocando. Ela não consegue sair dali. Ela não consegue sair do lugar. Permite que as vítimas permaneçam muito tempo nesses cativeiros, até que a pessoa fique velha e não tenha mais ânimo e se sinta sem nada a oferecer. Eu confesso que eu vivi isso. Eu vivi isso muito tempo. Todo sonho meu, todo projeto que Deus me dava era abortado. Nada acontecia, tudo era abortado. Eu achava que eram as pessoas que estavam à minha volta, mas era esse espírito. E eu cheguei a um ponto que eu achava que eu não tinha mais ministério, que eu já estava velha para isso, que meu tempo tinha passado, né? Foi quando eu conheci o apóstolo Becker, ele que me ajudou. Ele me tirou disso, ele pôs a mão na minha mão. Ele falou comigo, ó, Deus não é igual ao ser humano que masca o chiclete e quando acaba o doce ele joga fora. Não é assim. Você ainda nem começou ainda, você nem começou seu propósito ainda, seu ministério, você nem começou ainda, você pode parar com isso. Ele foi falando e foi me ensinando, e foi me ensinando, até que ele me obrigou, né, a assumir um ministério em forma de igreja. Porque ministério, em geral, a gente já tem desde 2005, né? A gente já teve uma casa de 5 anos que a gente acolhia morador de rua. A gente sempre teve, assim, sem preocupar em ficar registrando e mostrando nada em mídias, porque a gente nunca gostou, né, de mostrar nada do que a gente fazia. E o Becker falou, vocês precisam fazer, sim, uma forma que seja mais abrangente, que as pessoas ouçam, porque Deus colocou uma mensagem em você e tem pessoas que falam português no mundo inteiro esperando para ouvir essa mensagem e você precisa fazer isso. Então, e a gente foi fazendo, mas eu tive nesse processo aí. Eu ficava deitada no chão chorando, dia e noite, pensando, minha vida acabou, porque minha vida é Deus. Se Deus não vai me usar mais, minha vida acabou, acabou tudo.
Eu estava assim, quando encontrei o Becker, entendeu? Aí e ele foi orando por mim, Deus me ajudou, né? E foi uma libertação de Piton. Ele gosta de brincar com o destino das pessoas, de fazer com que as pessoas percam a esperança. É tipo assim, abortar mesmo os projetos, os sonhos, é, o destino profético que você tem. Se você não está cumprindo o seu destino profético, é porque Piton está agindo contra ele, contra o seu destino profético. Entende? Prende e oprime, né? Prende e oprime. É isso que ele faz. Piton marinho pode tornar uma pessoa um bruxo ou uma bruxa, por causa disso, que ele vai se enrolando e vai mordendo, envenenando a pessoa. E vai indo até que a pessoa já apostatou, já morreu, já perdeu o último fôlego. Agora o veneno dele que passa a imperar ali, começa. Ele usa o rebaixamento e o feitiço como flecha para caçar a luz das pessoas que já estão com. Fecha o microfone. Quem está com o microfone aberto? Oi, Elvis. Perdão, perdão, eu dormi. Ah, tudo bem. Feche seu microfone, por favor. Então, o que acontece? Essas pessoas que já foram tão envenenadas se tornam esses bruxos, esses feiticeiros, e começam a ser usados por eles com flechas para apagar a luz de quem ainda tem luz, de quem está na luz. Aí é onde essa pessoa que vai começar a esfriar, que vai começar a apostatar, parar de ler a palavra, e aí, quer dizer, né, o Espírito de Deus passa a não estar mais na vida dessa pessoa, e passa esse espírito maligno agindo na vida dessa pessoa, e muitas vezes com dons, com muitas coisas que a pessoa acha que é Deus e não é. Né? Ele inicia as pessoas no casamento espiritual. Você lembra que eu falei do divórcio espiritual? Às vezes a pessoa pensa que eu estou falando dela divorciar do marido, né? Não, estou falando do divórcio espiritual. E tem espírito que pensa que é seu marido e começa a influenciar o seu marido. Não importa quantas vezes você casa, ele vai influenciar, o marido vai agir sempre igual, porque aquele espírito vai estar atuando na vida desse marido e usando ele, porque ele te tem como esposa, entende? Precisa ser feito um divórcio. E às vezes você faz um divórcio espiritual, mas logo em seguida você comete algum erro ali que você faz vir outro. Então é importante estar vigilante nessa área, tá? E esse espírito de Piton, ele induz a pessoa a fazer um casamento. Como? Fazendo praticar sexo espiritual, ainda que em sonho. Aí começa a rolar relacionamento sexual, ainda que seja uma vez, que seja em sonho. E aí, o que acontece? Gera também filhos espirituais, gera demônios, gera filhos espirituais, tá? Você tem um ventre espiritual. Aí tem gente que acredita que não precisa fazer nada contra isso, não, porque é a velha serpente, né? Porque Deus já derrotou Satanás na cruz, e assim ele travou as batalhas que era para a gente travar, e a gente não precisa fazer nada. Mas, na verdade, as pessoas estão só demonstrando a ignorância no assunto, né? E usando isso como desculpa para preguiça de orar, né? Porque desde quando você não precisa orar, né? Você deve exercer esse poder de acordo com Lucas 10:19. Caso contrário, Piton continuará machucando seu calcanhar, apesar do status de nascido de novo. Tá? Muitas pessoas não avançam
né? Elas estão lutando ali, lutando a vida inteira para prosperar, para casar, para um monte de coisa, e não consegue avançar, porque o espírito de Piton Marinho deu a algumas pessoas vários dons espirituais que as mantém ocupadas com eles, esses dons. A pessoa está ali, ela tem vários dons, só que ela já apostatou, ela já não está estudando a palavra, ela já não está em relacionamento com o Espírito Santo verdadeiro, ela não tem adoração no Espírito em verdade, não tem vida no Espírito mais. Mas os dons continuam ali e mantêm elas ocupadas. E a prosperidade não vem, sabe por quê? A prosperidade verdadeira só vem quando o Espírito de Deus já limpou você lá por dentro. E aí, minha irmã, é que nem Ezequiel, quando entra no rio, vai pelo tornozelo, vai pelos artelhos, pelos lombos, até que não se pode mais andar. Por quê? Porque o rio leva. O rio de Deus começa a te levar, te governar, te levar, te guiar. E aí, quando você chega na margem, já está lá tudo prontinho, você tem alimento ali abundante, coisa que se você gastasse a vida inteira para plantar, para colher, você não teria. Chega lá, Ezequiel chega na margem do rio, depois está lá as árvores cheias de frutas para ele se alimentar. Né? Você recebe coisas que você poderia trabalhar uma vida inteira e não ter conquistado. Igual a gente, né, amor? É. As coisas que a gente já recebeu de Deus, se a gente trabalhasse uma vida inteira, poderia não ter conquistado ainda. É, a libertação pode ocorrer quando alguém é resgatado da escravidão de Pitom, né? Tem que orar para obter essa libertação, mas isso é uma coisa mais difícil também. Tem libertações que não são apenas uma oração que você faz, uma pauta, né? Você tem que fazer coisas mais profundas, principalmente orar com muito mais intensidade, né? Com jejum, com oração, entende? Oração com violência profética, o reino dos céus é tomado à força. Além disso, tem mais coisas que devem ser feitas, né? Como eu sempre falo, sempre precisa de um altar, sempre precisa levantar um altar. Uma forma eficaz de esmagar a serpente é através das orações fervorosas, né? Ao orar para esmagar a cabeça da serpente, você não pode se dar ao luxo de orar como um cavalheiro, uma dama. Você tem que ser violento no seu espírito, agressivo, seu padrão de oração. Deus lhe deu o poder de pisar cobras e escorpiões. Os sinais sobre um espírito de Piton marinho. Ó, a pessoa vive uma vida enganosa, isso aí, ter sensação de estar sendo observado, monitorado, são os sinais. Depois vou falar dos sintomas, tá? Esses são os sinais de uma pessoa sob espírito de Piton marinho. Ela tem a sensação de estar sempre observado, monitorado. Quando você sempre se sente atraído por homens casados ou mulheres casadas, ou pessoas erradas, que não são as pessoas que Deus tem para você, as pessoas que poderiam ser uma coisa que Deus tem para você. Ao contrário disso, você sempre tem mais atração por aquelas pessoas erradas, né? Quando a pessoa fica no mesmo lugar por muitos anos, no sentido de, em todas nas áreas da vida, né? Não só fisicamente onde você mora. Quando a pessoa costuma ver cobras aparecendo nos seus sonhos, quando seu relacionamento nem sempre leva ao casamento, né? A pessoa que sempre está tendo um relacionamento, mas acaba não casando, aquela enrolação, não consegue, está perseguindo uma determinada coisa por muitos anos, sem solução, sem conseguir. Ou quando você tem algo frequentemente, as coisas frequentemente caem da sua mão. Você sente vontade de nadar no rio, sempre que você vê um rio, você quer nadar, você fica fissurado, você quer nadar no rio de todo jeito, aquela coisa fora do normal. Quando você for mais velho, né?
que a sua idade, por exemplo, ser uma pessoa que tem... Eu tenho 56 anos. Na minha cabeça, eu me sinto como quem tem 30, sei lá, talvez até menos. Mas tem gente que tem 30 e tem cabeça de 60, de 80, tem espírito velho, entende? Espírito, você é muito mais velho do que a sua idade, né? No sentido de perder o vigor, a alegria, os sonhos, né? Estou falando disso. É quando as promessas falham demais na sua vida, você não alcança promessa nenhuma que Deus te deu, não alcança nunca nada, aí é problema. Então, você se casa com uma pessoa e descobre que foi um grande erro, quando não consegue explicar o que deu errado na sua vida, quando você continua ouvindo vozes estranhas, quando você é um fornicador ou uma fornicadora, tudo isso é influência de Piton, tá? Quando você está sempre vivendo uma vida solitária, uma pessoa que vai, faz, acontece, tudo, uma pessoa bonita até, mas está sempre solitária, não consegue se relacionar direito, os relacionamentos não vão para frente, né? Todos os seus irmãos são casados, mas só você fica para trás. Entende esse tipo de coisa? As coisas estão funcionando contra você o tempo todo. Todo lugar que você vai, tá, você vai para um lado, vai para o outro e nada funciona. Chega no final, você quer dar o último fôlego, é onde ela aperta mais e aí você perde e morre. Espiritualmente, primeiro, né? E depois, fisicamente, com tudo que vai acontecendo. Você tem a sensação de matar a si mesmo ou a outras pessoas. Também tem um espírito implacável e outras atitudes negativas, tipo assim, aquele espírito altivo, implacável, que nunca se curva a nada, nunca pondera, sabe? Aquele espírito e outras atitudes negativas, né? Onde você começa a receber essa influência? Como? Quais as fontes que você consegue receber esse tipo de influência ou ataque, né, de piton marinho? Na poligamia, quando o homem ele é casado, mas ele quer ter várias esposas, né, ou amantes, né, poligamia em geral, né, o fato de o homem ser polígamo é prova suficiente de que ele tem um problema de espírito de piton marinho. A poluição ancestral parental é uma fonte, né? Pode vir de família, pode vir de pai, de antecedentes. Isso acontece quando seus ancestrais ou pais praticam o culto marinho, né? O culto a qualquer entidade das águas atrai Piton. Por exemplo, quem é espírita se relaciona com Iemanjá, com esses homens que gostam de ficar assistindo filme de sereia, o contato direto com espíritos das águas, entende? Isso atrai Piton e abre portas para que ela venha agir na vida da pessoa. Quando está procurando o fruto do ventre do mundo marinho, né? Esses poderes, isso aqui já é ocultismo, pessoa que vai buscar poder maligno, né? Nas entidades das águas, como eu falei, Iemanjá e outros, né? Tem vários outros, não vou ficar falando nome de demônio aqui, não. Esses poderes podem lhe dar um filho, mas certamente seria um filho do reino das trevas. Como eu falei, a pessoa pode ter filho demoníaco, tanto até fisicamente, tá? As crianças atingidas por esse meio acabam matando os pais, né? Tem muita gente que busca ter um filho porque não está conseguindo ter filho, aí quer ter filho, aí busca por meio de feitiço, de coisas desse tipo aí, buscando as forças dos espíritos das águas, e muitas vezes até sem saber
que são esses espíritos das águas. E esses filhos, geralmente, eles vão matar os seus próprios pais. Os ídolos da família. Muitos adoradores de ídolos consultam espíritos das águas. Porque vai lá num santinho lá da católica, lá, capeta, que eles falam que é santo, e eles estão relacionando com mortos, né? E muitos deles estão relacionados a espíritos das águas. Isso faz abrir porta para Piton. Rituais de sacrifícios, uma pessoa fica poluída através desses meios. Poluída com Piton, influência de Piton. Ataque direto através do exercício de recrutamento de poderes marinhos, né? Esses poderes têm agentes em todos os lugares, iniciando pessoas através de materiais como joias, roupas, acessórios. Tem gente que usa acessórios e não sabe o que elas estão fazendo na vida delas, tá? Por exemplo, brinco de uma cobrinha. Para que eu vou usar um brinco de uma cobra? Fala. Colar uma serpente, uma pulseira de uma serpente. Gente, não Não faça. gosto, Hã? eu não gosto de usar nada que arremete cobra. Não gosto. Não quero nada Nada. com as cobras, não, meu Deus do céu. Tá Nem brinco, nem estampa de roupa, nada. nada, nada. Nada, nada, nada de cobra na nossa vida. Amém? É, Então vamos continuar. Toma cuidado. Roupas. Tem roupas que têm estampas indianas, por exemplo. Tem símbolos ali que são símbolos malignos dos deuses deles. E muitos também estão relacionados com as águas. Nós temos os 4 elementos, né? Terra, fogo, água e ar. Apóstolo Rosane, tá me ouvindo? Quem está falando? É a Cássia. Oi, Cássio. Eu não sei se faz sentido, vou falar agora. Tem estampa indiana. Uma vez, o Espírito Santo falando comigo que aquele espírito obstinado de pobreza, Sim. entendeu? Aham. E aí eu não gosto também de estampas indianas, não, não gosto. Pois é. Eu vou pedir para a gente deixar eu terminar, e no final a gente fala tudo que tiver que falar, senão eu perco o raciocínio, tá bom? Tá, Cássio? Mas é isso aí mesmo. Estampa indiana, e tem tudo a ver com pobreza, igual você está falando aí mesmo. Mas tem mais coisa ainda, não só a pobreza, tá? É, Então, eu perdi onde que eu estava mesmo? De roupa, né? Materiais como joias, roupas e acessórios. Tomar muito cuidado com, por exemplo, tem gente que acha bonito uma estampa de um tigre. Aí o tigre simboliza ataques espirituais. O tigre não é uma bênção, tá? Embora ele seja um felino, né? E o leão é o símbolo da tribo do leão de Judá e tal, mas não, o tigre não é igual ao leão. Então são muitas figuras e principalmente símbolos. Símbolos são portais, entende? Tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado com os símbolos que estiverem, as estampas que estiverem nas roupas, nas joias, nos acessórios, nos prendedores de cabelo, ainda mais no cabelo. Cabelo é DNA. Aí você coloca ali um prendedor de cabelo com um símbolo ali que vai trazer coisas para o seu espírito, ainda mais na área da cabeça, gente. Tem que tomar muito cuidado. Não é para ficar com medo e tal, mas seja perspicaz, seja prudente, entende? Prudente como a serpente. Já viu como que ela é? Silenciosa. Entra, você não ouve.
Se você soubesse que tem uma serpente ali, você não ia deixar ela chegar perto de você. Mas você não sabe por quê. Ela não faz barulho, ela entra silenciosa. Entende? A gente tem que ter a prudência, a simplicidade e a inocência de uma pomba e a prudência de uma serpente. Ficar de olho, vigilante espiritualmente em tudo, sem medo, sem exagerar, de achar que tudo é espiritual, mas buscar discernimento de Deus. Amém? Os pais também são agentes marinhos, né? Tem pais, existem pais que são agentes marinhos. São homens que vivem na beira tem ribeirinhos, tem pescadores, tem marinheiros, tem gente que trabalha nesses cruzeiros, né? Que vai indo, eles vão pegando umas influências ali que vai fazendo parte da vida deles, porque eles não vigiam, eles não estão ali se enchendo de Deus. Tem que ser diariamente, se enchendo de Deus diariamente, tá? Entendeu? Por isso que eu falo do portal, ó, por isso que eu falo do altar, que vocês precisam ter, nós precisamos ter um altar, onde a gente vai todos os dias orar, ler a palavra e adorar, entende? Amém? As crianças nascidas desses pais, agentes marinhos, eles recebem essa influência marítima lá e eles passam para essas crianças que nascem deles, né? E essas crianças carregam essa poluição espiritual de Piton. A iniciação por causa de amigos, né? Se você tem amigos que são possuídos pelo espírito das águas, eles vão te iniciar facilmente através de alimentos, roupas e etc. Você veste a roupa de uma pessoa, você está recebendo a energia daquela pessoa. Lembra? Paulo mandava pedaço da roupa dele, quando ele não podia ir num lugar, a pessoa era curada. Lembra? Tem várias passagens na Bíblia ali que fala que os utensílios dos apóstolos curavam, às vezes a sombra, mas é porque é a energia que tinha neles ali, da mesma forma que a nossa alma é fragmentável, né? A gente reserva as energias. Se um fragmento da minha alma está lá no reino das trevas, eu estou sofrendo aqui na Terra tudo que aquele reino das trevas está impondo. Assim é o mundo espiritual. As roupas vão carregar fagulhas da alma das pessoas para você. Se veste a roupa de uma pessoa, você está pegando os fagulhos da alma da pessoa e está recebendo tudo de mal que tiver na vida dela e tudo de bom também, né? Alimentos, eu já falei aqui que comer junto é aliança. Você recebe o que está na pessoa e a pessoa recebe o que está em você. E quando ela te dá um alimento, se você não orar pedindo a Deus para abençoar, te proteger, né? Porque a Bíblia fala que se você comer qualquer coisa mortífera, se você orar, nada vai te acontecer. Então, os alimentos têm que ser feito isso quando vai receber alimento de outras pessoas. Quando você vai numa herbalista é o quê? Quem trabalha com ervas, com chás, né? E a pessoa não é cristã, não é evangélica. Eu não falo evangélico porque eu não sou evangélico, tá, gente? Pode se escandalizar, mas Jesus não era evangélico, tá? Jesus era judeu e Jesus é filho de Deus e ele não criou a religião evangélica que separa os povos, que cada denominação é melhor do que a do outro, que tem toda essa estrutura babilônica, né? Jesus, ele está com os que habitam em Sião. Nós aqui, eu acredito que todos nós aqui nesse grupo habitamos em Sião. Quem tem vida em Deus, independente de instituições,
Mas nós sabemos que para ser igreja precisamos fazer parte do corpo, né, de Yeshua. Temos que estar juntos, mas não dependemos de instituições babilônicas que vivem mais para o mundo babilônico do que para Deus, onde Deus nem está governando lá, né? Então, essas pessoas que buscam herbalistas que não são seguidoras, né, discípulos de Yeshua, essas pessoas herbalistas têm uma tendência, né? Não são todas, mas a maioria dos espíritas que mexem com isso, os crentes, né, em Yeshua, os discípulos de Yeshua, eles perdem muito, porque eles não conhecem como a Bíblia fala que as folhas são para remédio, né? Mas aí os crentes não usam as folhas para remédio, mas os espíritas usam. Então, geralmente você vai buscar um herbalista, ele vai estar tudo contaminado. E isso atrai piton para sua vida. Mas só que você pode orar, né? Desconsagrar, aplicar o sangue de Yeshua, e aí você pode usar. Médicos nativos, né? Consultar oráculos. Aqui está falando no sentido, o que é oráculo? É tarô, é xing, é cabala, numerologia, essas coisas, né? Horóscopo, isso é oráculo. Ou consultar mortos, né? Necromancia, pêndulos, radiestesia, é uma pá de coisa, né? Parafernália aí, que vai abrir porta para Piton na vida da pessoa, tá? Igrejas uniformes. Essas igrejas que eu estou falando, igrejas uniformes, são essas igrejas que não respeitam a multiforme graça de Deus, que eles querem uniformizar todos com os seus costumes, os costumes, né? São aceitas em forma de igreja que acham que só elas são salvas. Ali, o Espírito de Deus não está. A pessoa já se apostatou há muito tempo, ela não lê a palavra, ela não estuda, né? A mesma coisa da Igreja Católica, eles não são nossos inimigos, porque ali tem muitos que são mais crentes que muitos crentes, que não aceitam adorar nenhum ídolo, mas nem teve oportunidade, porque desde criança foi levado para aquela igreja, mas eles aprenderam a reconhecer que só Yeshua é vivo de verdade e tem vida com Deus, né? Então, na verdade, a morbidez, né, a apostasia, as pessoas que não estudam a Bíblia, não levam vida no espírito. Nessas igrejas aí são várias, vocês podem pesquisar em volta de vocês, vão ver, são vários tipos de igreja, tanto cristãs católicas quanto cristãs evangélicas, que vão estar mortas. E ali o espírito de Piton já atua muito forte. Se você for lá, é bem provável que você vai estar sendo contaminado. Banho de rio sobre as recomendações de um chamado profeta. Por exemplo, alguns profetas, falsos profetas, fala para você, vai lá, toma um banho no rio. Eliseu fez isso, né? Se não me engano, é Naamã, né? Que estava com lepra, ele falou: vai lá, toma banho naquele rio lá, pula lá, entra lá 7 vezes que você vai ser curado. Que ali ele quis estimular a fé dele, porque ele podia orar e ser curado, mas ele quis estimular a fé dele e ele foi. Mas nem sempre um profeta que vai te mandar, você tem que ver a procedência disso, ver se isso testifica no seu espírito, porque às vezes vai ser só um bruxo, um macumbeiro te mandando ir entrar no reino dos espíritos das águas para você ser engolido por eles. Festas noturnas, nem todo mundo que você vê nas festas noturnas é um ser humano normal, tá? Muitas festas noturnas aí, que tem muita gente lá que não é um ser humano, é um demônio que está lá. Assim como os anjos se apresentam em forma de humanos, os demônios também.
Afinal, os demônios são os anjos caídos, né? O que que eu ia falar? É por isso que eu peço para falar só no final, porque eu esqueço quando eu esqueço o raciocínio muito facilmente, minha mente, entendeu? Então, eu ia falar alguma coisa que sobre Israel, né? Em pleno Shabat, no final de uma festa das trombetas, o povo vai lá para a divisa da faixa de Gaza para uma festa rave, jovens de Israel e mais alguns montes de estrangeiros, né? E quem organizou a festa? Brasileiros. Mas o que que estavam fazendo naquela festa? Ali foi uma abertura para o diabo, foi a legalidade que o diabo precisava para ele entrar com tudo, né? E ali devia, com certeza, ter muitos demônios ali em forma de gente. Só queria usar isso como exemplo, tá? Música de inspiração satânica. Gente, vou falar com você, viu? Muitas inspirações satânicas no meio do louvor. Tem gente que acha que só porque é evangélica, é gospel, pode ouvir, aí independente do ritmo. Mas, por exemplo, aqueles batuques de funk, por exemplo, igual tem igreja que faz funk gospel para atrair os jovens, tá? Só que esse ritmo foi criado bem nas trevas, bem no satanismo. O diabo não cria nada, ele copia tudo, né? Mas é usado isso, esse ritmo, na Umbanda, na magia negra, na África. Então, são deturpações de criações, porque Deus, a música foi criada no céu, né? Satanás era o ministro de louvor dos céus. Os anjos, quando Deus criou a terra, os anjos rejubilavam o céu. Eu já mostrei um vídeo uma vez onde não sei se eu gravei, não sei se eu coloquei no YouTube, mas um cientista pegou os ruídos dos planetas todos e organizaram eles com a ajuda de alguns especialistas da área, né? Eles pegaram o som de cada planeta e organizaram junto, deu uma melodia maravilhosa. Tem som de violino, tem som de percussão, as estrelas, né? As estrelas. Tem som de tudo quanto é. As estrelas são chamadas os filhos de Deus, né? Os anjos. As estrelas são uma coisa muito fascinante. Sabia que tem estrela que produz em uma hora 20 vezes mais todo o ouro que tem na Terra inteira? Uma vez eu mandei uma notícia para o pastor José sobre uma estrela que ela era 1000 vezes maior do que a Terra e era um núcleo inteiro de diamante, estrela inteira de diamante. As pedras preciosas, metais preciosos, todos vêm do espaço. É muito louco o mundo, né? A gente não sabe de nada. Então, muitos músicos se inspiram nos espíritos das águas, né? O crente tem que tomar muito cuidado. A forma como alguns dançarinos dançam também indica claramente de onde eles vêm. Não vou entrar muito nesse assunto, porque tem muita coisa para falar desse assunto, a gente teria que ter uma ministração só sobre isso. Compartilhando roupas com agentes marinhos. Os crentes devem ter cuidado, isso eu já falei, né? Quando emprestam as coisas. Eu falei quando você pega alguma coisa de alguém, por exemplo, você está lá numa situação, choveu, tomou muita chuva sem querer, alguém vem e te empresta uma agasalho ou uma roupa. Cuidado. Agora, aqui eu estou falando de você emprestar coisas. Pessoas vêm e te pedem emprestado. Gente, olha, eu prefiro dar do que emprestar. Se alguém me pede qualquer coisa emprestada, se eu posso, eu dou. Senão eu falo, olha, eu prefiro comprar um para você, sei lá, dá um jeito. Mas eu não empresto, não gosto de emprestar nada, não. Depende das coisas. A não ser que seja uma caneta, né?
Coisa assim, livro, por exemplo, pede emprestado, eu prefiro comprar um e dar para a pessoa, porque eu sei que não volta, é difícil voltar. Eu já tenho meus esquemas com relação a essas coisas todas aí. Poluição alimentar, né? Eles poluem através dos alimentos. Tem muitos alimentos no mercado já poluídos, já vêm poluídos. Então, gente, traz as coisas do mercado, já ora em cima de tudo. É uma coisa, não é consagrar, porque o que você consagra passa a ser de Deus. E só Ele pode usar. Sabia disso? Eu aprendi isso tem pouco tempo. De tanto Edenil falar na minha cabeça sobre isso, eu fui estudar e é verdade. Não podemos consagrar alguma coisa que a gente vai usar. Se a gente consagrar, aquilo passa a ser só de Deus. Então, o que você vai fazer? Você vai desconsagrar tudo aquilo que vem para sua vida a qualquer ídolo e você vai pedir a Deus para abençoar, para pôr a bênção dele sobre aquilo e o Senhor Jesus que coloque o sangue dele sobre aquilo. Faz isso com tudo que você comprar, compra no supermercado. E perfume, então, a maioria tem nome de demônio. Perfume, gente. Toma cuidado com os perfumes. Procura saber o significado do nome do perfume que você está comprando, que você está usando. A maioria tem nome de demônios, tá? Presentes marinhos. Vem em forma de joias, roupas com aspecto molhado. Sexo com pessoas marinhas. Se você dormir com um agente marinho, você se tornará um deles. Participando de festas, festivais marinhos, né? Crente, eu acho que não devia estar em festa nenhuma desse tipo. Eu acho, não é axiologia, não. É que realmente não deve, tá? Você vai para um lugar que você só vai ver gente que está fazendo só o que não é de Deus, ouvindo música que não é de Deus. Tudo que está ali não é de Deus. O que você vai fazer ali? Você está caçando se contaminar, né? Então, tem outra explicação. Visitar rios ou córregos por motivos culturais, né? Cultura do país. As culturas, em geral, são pagãs, são já criadas direcionadas a culto, né? A entidades que não é Deus. Dança de inspiração satânica, dedicação aos poderes marinhos, tudo que tem a ver com isso, né? Revelação, quando você revela um segredo seu para alguém que é um agente marinho. Agente marinho é quem? Está sob influência de piton marinho, através da comunicação ou imposição de mãos dessas pessoas na sua vida. Outra coisa, cuida muito bem quando você vai cortar o seu cabelo, onde você vai cortar o seu cabelo, a pessoa vai pôr a mão na sua cabeça, o seu cabelo é DNA, vai ficar lá. Toma muito cuidado com isso. Procura, pede a Deus para te mostrar alguém que faz bem, mas que tem Deus no coração, que não tem essa influência maligna na vida. Já também se blinda antes, pede a Deus para te cobrir com o sangue dele, para que nada venha te influenciar, nada venha penetrar, né, no seu ser de malignidade, em nome de Jesus, entendeu? É, Quando você vai numa igreja, alguém vem, põe a mão na sua cabeça para orar, tem aquele pastor preguiçoso que não quer orar pelos outros, põe todo mundo. Ah, vai todos os obreiros agora, põe na mão nas cabeças das pessoas orando. Eu não aceito, não, tá? Aceito mesmo. Qualquer pessoa que põe a mão na minha cabeça, não. Coisas que pertencem a você e foram jogadas no rio. Você dá um presente para uma pessoa, a pessoa pega aquele presente, vai lá e faz uma macumba. Ou então joga lá no rio, oferecendo para Piton. Piton vem para sua vida. Você tem que olhar até para quem que você dá um presente. Olha que coisa séria que é o mundo espiritual. Você tem que olhar até para quem que você ajuda. A pessoa está precisando de ajuda, seu coração dói, aí você vai e ajuda. Mas Deus estava tratando com aquela pessoa. Aí o que acontece? Você atrai esse tratamento para sua vida também.
É, uma pessoa vem te dar um presente. Ah, que lindo, eu estava precisando, obrigada. E aí? Se aquilo ali está cheio de piton, está cheio de influência, de malignidade, de outros espíritos, que a pessoa que te deu não está em santidade com Deus, está vivendo outras coisas. Tem que ter muito discernimento. Tudo tem que ser pelo discernimento, até receber um presente. Sabia? Pastor José mesmo, as pessoas chegavam para ele, o Becker mesmo, eu já falei com ele, ó, fulano quer te dar tal coisa, tal coisa. Ele, obrigado. Quero não. Ele não recebe presente, não. Muito raro. Pastor José também não. As pessoas mais maduras, eles vão ver de quem que eles estão recebendo, entendeu? Eu cheguei perto do pastor José, quando eu cheguei de viagem, falei, pastor José trouxe um presente para o senhor, ele recebe. Porque ele não é assim, ele não recebe qualquer presente, ele fala assim já por isso, entendeu? Sua mãe, quando sua mãe adora algum espírito das águas, mesmo que é porque às vezes a pessoa está adorando um santo ali que está relacionado a um espírito das águas e ela não está sabendo, ela está achando que é só aquele santo ali. E aí ela está grávida de você. Você já nasce sob essa influência, entende? Por que precisa ser quebrado? Agora, tem os sintomas, né, dos ataques de Piton, tá? É um sinal de ataque de Piton é o seu marido se torna teimoso e cruel, ou sua esposa se torna teimosa e cruel. Você vê a crueldade, que nem nos narcisistas, né? Eles fazem o mal sabendo o que estão fazendo, é crueldade, né? Ver animais marinhos em seus sonhos, como crocodilos, caracóis, peixes, dependendo da sensação que você tem. Porque peixe pode simbolizar também coisa boa, tá? Muitas conquistas, mas tem que ver qual é o discernimento, o que você estava sentindo naquela hora que você viu aqueles peixes. Era coisa boa, era bênção, ou era uma sensação ruim? Entende? As águas eram turvas ou eram límpidas, cristalinas, né? Tudo isso tem que discernir, tá? Dificuldade, sofrimento em geral, tudo isso aí vem de Piton. Orações, eu falo assim, de esse sofrimento, essa dificuldade de você estar sempre tentando e não conseguindo, e sempre sofrendo com alguma coisa que te faz sofrer profundamente, você está sempre sofrendo, sempre sofrendo, sempre sofrendo. Tem pessoas que é assim, você luta, luta por elas, elas continuam sempre sofrendo, sempre sofrendo. É Piton que está ali sufocando aquela vida. Precisa trabalhar para liberar essas pessoas, libertar essas pessoas. Orações, jejuns tornam-se muito difíceis. A pessoa não consegue mais orar, não consegue mais jejuar, né? Ou faz, mas com muita dificuldade. Isso aí é Piton já, ó, matando o espírito da pessoa. Ela está vivendo praticamente na carne, o espírito dela está moribundo. Piton causa atraso, dificuldade no casamento, fracasso no casamento, terreno, tá? Casamentos fracassados, muito som por causa da influência desse espírito. Ele exige sua adoração e torna sua vida um inferno, se você não fizer isso. É um narcisista, olha aí. Narcisista, ele exige que você adore ele. Se você não fica ali adorando ele, bajulando ele, ele torna sua vida um inferno. Isso é só um exemplo que eu estou dando, porque, na verdade, isso aqui é o espírito de Piton mesmo, que usa várias pessoas para isso, tá? Causa pobreza enquanto eles confiscam ele, né, no caso. Ele causa pobreza. Estou falando eles aqui porque é espírito de Piton com o espírito marinho juntos, né, o Piton marinho. Causa pobreza enquanto confisca seu dinheiro.
e deposita sobre as águas. Então, o dinheiro vai para sob as águas, você não encontra nunca mais. Ataque nos sonhos terríveis, incluindo sexo no sonho, fica vendo rios ou inundações frequentes nos seus sonhos, abortos espontâneos, esterilidade, espírito de Piton. Obstáculos inexplicáveis ao progresso. Você não consegue progredir, por mais que você se capacita, você estuda, você trabalha, você luta de todas as formas, mas não consegue progredir por causa disso. E sem explicação nenhuma, né? Desejos sexuais incontroláveis, fracasso inexplicável onde deveria haver sucesso, especialmente após encontros sexuais malignos nos sonhos. Você sonha ali com um encontro sexual com o espírito ali, e ali ela estava para receber ali uma bênção, uma promoção, ou uma porta gigante que estava para acontecer, e ali já não acontece mais porque veio esse espírito visitar a pessoa antes. Como matar o espírito de Piton na nossa vida? Você tem que se arrepender de todos os pecados conhecidos e desconhecidos com relação à sua descendência, né? Fugir da rebelião. Rebelião é uma coisa que é chamada na Bíblia de feitiçaria. Feitiçaria é a legalidade maior para Piton entrar e tomar conta da vida de uma pessoa. A rebelião é muito comum na vida do cristão, ele acha normal. O líder fala uma coisa, ele vai questiona, murmura, não obedece, trata de qualquer jeito e vai se rebelando, vai se rebelando, vai se rebelando. E Piton vai adorando. Entregue sua vida e rededique ela a Deus. Ou seja, cara, eu amo quando alguém. Eu vou numa igreja, qualquer lugar que eu vou, assim, que tem Deus e tal, que eu vejo que é de Deus mesmo. Aí a pessoa vai, o pastor faz o apelo para as pessoas aceitar Jesus. E eu vou e aceito Jesus de novo, porque eu quero Ele todos os dias na minha vida, eu quero, né, amor? Eu gosto de aceitar Jesus quantas vezes necessário, rededicar minha vida a Ele. Todos os dias eu falo com Ele, Senhor, o Senhor é meu dono, eu me rendo aos seus pés, eu reconheço o Senhor como meu único Senhor. O Senhor é meu dono, rededique-se a Deus. Amém? Arrependa. Uma coisa que faz você mostrar que Deus não é seu dono, que Yeshua que pagou com a vida, comprando a sua vida da maldição da morte, é você fazer o que você quiser com o seu tempo. O seu tempo não é mais seu, a sua vida não é mais sua, a sua vida é de Yeshua. Se você realmente se deu a Ele, não sonegue isso a Ele. O seu tempo é dele, a sua vida é dele agora. Você não pode mais fazer o que você quiser da sua vida. Você tem que ter a permissão dele, a direção dele, viver guiado pelo Espírito dele, porque só assim você é filho de Deus. E o Espírito Santo é que é o poder supremo, superior, para matar Piton na sua vida, porque ele é o fôlego de vida que ela quer tirar. Arrependa-se, confesse e restitua, se necessário. Você cometeu alguma coisa que criou uma lesão de qualquer área da vida de uma pessoa, restitua. Só se você não tiver como, a pessoa já morreu, não acha mais a pessoa, não tem como, mas tenta lembrar de tudo na sua vida inteira e tenta restituir, mesmo que aos poucos, tudo que tenha causado lesão na vida de outras pessoas. Renuncie e quebre todas as iniciações e dedicações malignas. Então, assim, ó, todas as iniciações que você sentir que aconteceu na sua vida, de seus familiares, e mesmo que você já se arrependeu, mas eles continuam fazendo, aí você tem que renunciar. Amém?
levantar altares de oração contra eles, bombardear orações, é necessário aqui. Levantar altares, né, vocês já sabem que eu não preciso ficar falando toda vez, precisa, sempre tem que ter. Certifique-se de estar vivendo uma vida santa e de não ter seus materiais em sua posse. Certificar que você está vivendo uma vida santa, né? E de que sua vida não está dando matéria-prima para Piton usar contra você. Seja falando, quando você fala algo, murmurando, ou o contrário, aquilo que que Deus poderia te dar, né? Tipo assim, coisas que te rebaixam. Tipo assim, eu sou burro demais para isso, mas eu não dou conta, eu não consigo, eu não sou capaz, eu sou feia, eu não sou isso, eu não sou aquilo, Qualquer palavra degenerativa é matéria-prima para Piton. Entende? O que a Bíblia fala? Eu vou achar esse versículo, porque eu não lembro agora, que fala que quando você murmura, você atrai serpentes e escorpiões para a sua vida. Você não pode murmurar de forma alguma, tá? Isso inclui não reclamar. Nossa, hoje está muito frio. Hoje está muito calor. Tudo bem, você pode comentar, desde que não esteja murmurando, né? Então, certifique que as suas coisas não estão em posse de pessoas que mexem com piton. Por exemplo, suas vestes. Você também não pode acender velas nas suas casas, tá? Vela de forma alguma. Compra vela cochê, vela própria, que é criada com parafina virgem, é própria até para acender no Shabat. Quem quiser me fala que eu sei. É difícil de achar, mas no Mercado Livre tem. Eu mando o link para vocês. Ou você já ter essas velas em casa, que se precisar de uma vela, você faz isso. Ou então, o que você faz? Faz uma lamparina. Olha no YouTube, tem muitas formas de fazer lamparina com óleo usado de casa, que você, além de economizar, não vai estar queimando uma vela, porque as velas, em geral, são produzidas e consagradas a entidades, entendeu? Não acenda velas, e tem espírito que se alimenta da chama dessas velas. As velas têm implicação espiritual. Por que você acha que no Shabat é aceso 2 velas, é feita uma oração e um monte de coisa lá? Porque elas têm um papel espiritual. Tá? Cuidado com creme, sabonete, esponja, espelho, incenso. Espelhos são portais, tá, gente? Incenso não tem como consagrar e usar, tá? Não tem como desconsagrar ídolos e abençoar para usar. Incenso você só pode usar se for você mesma fazendo um incenso caseiro ali, tá? Porque tem coisas ali que não tem como você só com oração tirar, não, tá? Aquilo ali vai trazer uma porta imensa de malignidade na sua casa. Cuidado com creme, sabonete, esponja. Eu já falei por quê. A mesma coisa do shampoo, a mesma coisa do perfume. Cuidado. Ora em tudo, abençoa tudo, aplica o sangue de Jesus em tudo. E se tiver algo escancarado ali que é demoníaco, já nem usa, dá preferência para outras coisas. Empregue suas armas espirituais para combatê-los, né? Incluindo o nome de Yeshua, a espada do Senhor, relâmpagos e trovões, tempestades que saem dos olhos e das mãos do Eterno, do trono de Deus. Procura libertação periodicamente para garantir que eles não se reagrupem contra você e não faça isso sozinho. Busque ajuda, né? No caso, eu estou com vocês, me procurem, nós estaremos sempre dispostos a ajudar. Amém? Embarca 7 dias de oração e jejum, o quanto antes, e me procura lá. Vou fazer de tal dia, 7 dias.
de 6 às 18 ou de meia-noite a meio-dia, tá? São 12 horas. Esse é o jejum de combater Piton. De meia-noite a meio-dia é melhor, tá? É muito poderoso isso, vocês não têm noção do poder que tem isso. 7 dias com esse jejum, de meia-noite às 12 horas, porque são os horários proféticos, dos portais proféticos certos para combater Piton. O portal da meia-noite e o portal das 12 horas, tá? Portal da meia-noite para orar, começando o jejum, apresentando para Deus, e o portal das 12 horas para orar, entregando, tá? E terminando, fechando o jejum. Essas são as orações de libertação. Ao fazer cada oração, tente. Não, aqui eu estou falando de uma oração, mas eu tenho a pauta lá, eu não vou falar aqui, tá? Não vou passar aqui, porque as pessoas não podem fazer isso sozinhos, tá bom? É que nem o resgate no Vale de Moloque, a pessoa tem que fazer com alguém. Não leve em conta o que as pessoas falam de que todo mundo pode orar, porque a oração é igual. Não é não, tá? Não é. Por isso que na Terra tem os generais, cada um tem uma patente. Não, dependendo, se você não tiver patente e for enfrentar um Vale de Moloque, por exemplo, você nem sai de lá. Tem que tomar muito cuidado. Claro, Deus ouve as orações de todos nós, mas tem lugares que só os apóstolos, só os profetas entram, em algumas dimensões espirituais. Então, porque cada um tem uma autoridade numa área. O pastor, por exemplo, ele gera o apóstolo, o útero pastoral, ele gera o pastor, ele gera o apóstolo, gera o profeta, gera o evangelista e gera o mestre. Mas tem lugar que ele não entra. Mas os que ele gerou entra, que são os pastores, são os apóstolos e os profetas. Amém? E aí vocês depois me procuram para a gente fazer todo esse trabalho com tirar Piton da vida de cada um. E não demorem a começar esse propósito de 7 dias de jejum para a gente poder quebrar a influência de Piton na vida de vocês, amém? Aí tem gente que a gente já fez libertação de um monte de coisa, mas ainda uns teve muita mudança e muitas coisas, mas tem algumas coisas que ainda persistem. Então, a gente vai vendo que é Piton, a gente vai vendo que tem que tirar esse espírito de Piton, porque ele vai dar a mesma sensação que o espírito, o trono de Saturno, quando está atuando na vida da pessoa, dá, que é quando você vai para todo lado, parece que tem uma barreira, ele tem um anel. Para todo lado que você vai, você não consegue avançar porque tem um anel ali que está te prendendo. A mesma coisa, Piton. Só que Piton não fica só ali parado, te travando de ir para frente. Ela vai te esmagando e te sufocando, e te sufocando. Entendeu? Até a pessoa não ter mais fôlego de vida. Uma arma muito poderosa, que um apóstolo falou sobre isso, né? Que uma arma muito poderosa é a alegria. Você está o tempo todo alegre. Por quê? A alegria é nossa força, a alegria do Senhor é nossa força. É, quem tem o Espírito Santo é alegre. O Espírito Santo traz alegria no nosso espírito, né? E quanto mais você estiver alegre, agradecido a Ele e se relacionar com Ele, menos ela vai conseguir influenciar. Mas também ela não vai estar saindo dali se não fizer os procedimentos. Por exemplo, a pauta que tem, né? As coisas que tem que ser feitas em geral, não vai estar saindo da sua vida, vai estar só, a cada dia você vai estar conseguindo se manter ali, vivo, mas você também não consegue avançar. Aí fica igual o Saturno, né? Você consegue se manter vivo, porque você está se enchendo de Deus todo dia, mas você não corta aquela cobra em volta de você,
que acontece? Tá, onde você vai, você não consegue ir para frente, porque tem algum impedimento ali, tem um impedimento, tem uma fortaleza ali, que é Piton, entendeu? Às vezes a gente acha que a fortaleza é só uma muralha, mas é uma serpente. Então, tem um processo a ser feito pela frente, tem uma pauta que a gente vai fazer junto, tá bom? São poucas pessoas, dá para fazer junto com vocês. A gente vai marcar um dia da semana para cada um, mas primeiro vocês vão fazer os 7 dias de jejum, tá bom? Ok? Pode abrir os microfones agora. Quem quer ficar livre de Piton? Eu quero. Amém. Eu. Amém. Amém. Elzinha! Glória a Deus por todos vocês. Deixa eu parar de gravar. Vou deixar gravando aqui, depois eu corto. Vai que sai alguma pérola. E aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Agora é o horário da gente orar uns pelos outros. Amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Eu não. Ah? Quer falar, Elza? Cássia, agora você pode falar. Desculpa, aquela hora você queria falar, não deixei, aí agora você quer falar mais? Bem-vinda, Cássia. Bem-vinda, Cássia. Bom que você está aqui com a gente, viu? Abre seu microfone, está fechado. Pode falar. Engraçado, o microfone dela está aberto, mas eu não estou conseguindo ouvir. Conseguiu ouvir, não. Fala aí para me ver. Agora fechou de novo. Fala, Cássia. Não está dando para ouvir. Agora dá para ouvir? Agora deu. Pode falar. Quero falar, não. Tá bom. Vocês aí, quem mais está aí? Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Então vamos orar? Edenil, você está aí? Eu sim, pastor. Quer falar alguma coisa, Edenil? Não. Amém. Então vamos orar. Alguém tem algum pedido de oração? Pode falar. Só uma pergunta, apóstola. Sim. Primeiro, a gente vai fazer a pauta de 7 dias de oração, para depois fazer a pauta, para renunciar ao Vocês vão Piton. só fazer o jejum. Jejum de 7 Sim. dias, de meia-noite às 12 horas. Ou de Tá, 6 às depois 18, disso- eu acho muito mais puxado. Certo. Aí depois Meia-noite às 12. Hã? a gente vai fazer a pauta da senhora, né? Isso, é. Aí vocês me chamam para a gente orar junto à pauta, porque ela é pesada. Ok. É pesada, tá? Tá bom? Eu entendi. Só isso? Isso. Uhum. Dilson, você ia falar alguma coisa? Pode falar. É a vida espiritual. Tá?
espiritual. O quê? A vida espiritual. Isso. Bem, vamos orar então, né? Abre os microfones, vamos orar todo mundo junto, tá? Quem não quiser falar português, ora em línguas. Tá bom. Oh, Senhor maravilhoso. No nome de Yeshua HaMashiach, estamos aqui na tua presença, Senhor. Mais uma vez clamando pela tua blindagem completa. Senhor, venha cobrir com teu sangue, trazer uma blindagem especial, revestindo da tua luz a nós, nossos amados, tudo que se relaciona conosco, cada um dos que estão nessa sala também, seus familiares, tudo que se relaciona com eles. Eu venho nos dar uma blindagem especial agora, em nome de Jesus. Ó Senhor, meu Deus, Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, 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 santo. Glorificado Tu és seja o santo, 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 Pai. Pai, o Senhor me levou a trazer essa ministração hoje, quando o Senhor sabia que eu já estou para ministrar sobre as minhas leis. Já faz dias que está pronta a ministração, já faz dias que eu estou querendo trazer esse tema, e hoje eu ia ministrar sobre as minhas leis. Mas enquanto eu estava estudando, o Senhor falou para eu ministrar isso. É porque o Senhor vai também trazer liberdade nessas áreas, desse espírito na vida dessas pessoas, nas nossas vidas. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu clamo, Senhor, para que o Senhor venha agora soprar novamente seu fôlego de vida. Venha, Senhor, derramar seus raios e trovões. Saiam relâmpagos e trovões do seu trono. Saiam relâmpagos e trovões das suas mãos sobre a cabeça de Pitom, Senhor. Envia anjos de guerra com espadas desembainhadas, flamejantes, que cortam a cabeça dela, corta o corpo, corta a cauda, corta as influências, limpa com teu rio de fogo todas as substâncias malignas, venenosas, que ela possa ter lançado sobre cada um de nós, sobre cada um de nossos familiares. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, nessa noite, Senhor, nós possamos dormir o sono do justo. Senhor, venha nos guardar, envia anjos para guardar cada um de nós durante a noite, durante o sono. Senhor, impedindo qualquer falsa profecia, qualquer sonho, qualquer falsa intuição, qualquer falsa impressão, falsa visão, falsa audição. Em nome de Yeshua HaMashiach, nós destruímos, cancelamos todo dom dado por Pitom, em nome de Yeshua. Nós também pedimos, Senhor, que o Senhor venha pegar novamente, nos remodelar com suas mãos, a sua imagem e semelhança, soprar novamente o teu fôlego de vida em nós. Em nome de Yeshua HaMashiach, nos reavivando, trazendo da tua unção, do teu poder, da tua vida no nosso espírito, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, nos batiza novamente com fogo, nos batiza novamente com teu espírito, nos enche com teu espírito, nos enche com teu espírito, sopra teu fôlego de vida. Respira fundo, gente, respira fundo. Respira o fôlego de vida que o Senhor te dá agora. Oh, aleluia! Aleluia, glória. Conecta somente no trono de Yeshua e respira o fôlego de vida do Espírito Santo, suas narinas. Vida no Espírito, vida abundante.
Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Seja exaltado entre nós. Toma o teu primeiro lugar em cada coração. Toma o teu primeiro lugar em nossas vidas. Nós rededicamos as nossas vidas a Ti, Pai. Nós queremos declarar novamente. Repete comigo, Senhor Jesus, Senhor Yeshua, Senhor Yeshua, eu me reconcilio contigo. Eu dedico novamente a minha vida inteiramente a Ti. Eu dedico minha vida novamente inteiramente a Ti. E eu te reconheço como o meu único Senhor, E eu te reconheço como meu único Salvador, meu único Salvador, meu resgatador, meu resgatador, portanto, meu dono. meu dono. Entrego a autoridade de governar a minha vida inteira a Ti, Senhor, Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Amém. Parabéns, você aceitou Jesus. Aleluia, irmãos. Respira o fôlego de vida, se enche de fôlego de vida, imaginando que está respirando, botando para dentro de você o fôlego de vida de Deus, o nome de Jesus e tudo que há nele. E toda a unção e poder de Deus vem para dentro das suas vidas. Vai respirando fundo, vai. Aleluia! Sei vocês, mas eu me sinto cheia do Espírito Santo. Oh, aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Amém, amém. Então, nós ficamos por aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Até mais. Ficam na paz. Daqui a pouco tempo, nosso passaporte já fica pronto dia 4. Vocês vão me ouvir falar buenas noites, mis hermanos. Queremos nos hablar em espanhol. Amém? Amém. Buenas noches. Hasta Boa la noite. vista. Hasta mañana. Buenas noites. Amém.